Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e hoje no Dia de Livro eu vim conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras. Então, gente, eu vim aqui conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, tá? Não foram tantas assim, mas elas transcorreram ali entre o final do mês de agosto, agora para o começo do mês de setembro. São leituras que eu não pretendo e nem pretendia trazer resenhas aqui para o canal, então elas entraram nesse apanhado. Não vá imaginando que são muitas, porque não são algumas só. E aí eu vou classificá-las entre as que eu menos gostei das para que eu mais gostei. Então vamos lá? Vou conversar aqui com vocês sobre o livro Flor da Sina, que foi lançado em 2018, ele é um livro bem curto e está disponível no Kindle, né? Tanto que foi por lá que eu li, pelo Kindle Unlimited. É um livro curtíssimo e, assim, como eu disse, eu vou começar falando daqueles que eu não me interessei tanto. Essa história, ela vai se tratar de um futuro muito, muito distante, onde os humanos acabaram com que extinguiram algumas raças. Nesse caso, essas raças são de elfos. Temos os elfos brancos e os elfos pretos, ou marrons, não sei dizer o certo. Um é da luz, o outro não. E um não pode conviver com o outro e nem sem o outro. Na realidade, essa história ela é tão curta que acaba que você não se envolve. Na minha humilde opinião, eu vejo essa história com ainda muitas rebarbas, muito o que melhorar, e não é um livro completo e nem um livro acabado. Valeu a experiência porque toda leitura ela é válida, e eu acho que o autor em si, ele tem muita criatividade, porque o mundo que ele imaginou ali, ele é muito interessante. Só que em, sei lá, poucas páginas não dá para você descrever todo um mundo distópico assim. Então, eu acho que faltou um pouco na história, no enredo, nos personagens. Eu acho que tudo é um contexto. E para você levar a paixão do leitor, talvez ele tivesse que ter desenvolvido um pouco mais para a gente realmente se apaixonar ali. O próximo livro que eu venho conversar aqui com vocês é um dos queridinhos de muitas pessoas. Eu já vi muito booktuber ou pessoal do Instagram falando muito bem desse livro, que é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. Eu também li esse livro no Kindle, pelo plano do Kindle Unlimited. E, assim, gente, eu não tô falando que é um livro totalmente inválido, mas eu tô falando que é um livro que eu não me apaixonei. E por que eu falo isso, que eu não me apaixonei? Ali a gente vai ter a história do Kel. O Kel, ele é um Antari. O que seria um Antari? Antari é um ser mágico que consegue atravessar entre os mundos, se mover entre os mundos. E isso é muito raro, não se encontra facilmente, tanto que só tem conhecimento de que existem 2 Antares, ele e mais um. E por que ele precisa passar entre os mundos, né? Na realidade, existem ali na história 4 Londres. Nós temos a Londres cinza, que é o que seria o nosso mundo real de hoje. Nós temos a Londres vermelha, que é a Londres do Kel, que é uma Londres cheia de prosperidade e magia boa. Nós temos a Londres branca, que é uma Londres que está se extinguindo essa magia, só que as pessoas estão tão famintas por tê-la que elas entram em guerras, brigas. Para elas tudo é magia, então tudo acaba em briga. E a última Londres, que é a Londres preta, que acabou sendo tomada pela magia ruim, e acabou que foi lacrada. Só que esse lacre ele também acaba impactando as outras Londres, porque assim como eu disse, essa magia ela tem que circular. E ela circula por essas 4 Londres. E o fato de você lacrar uma acaba que bloqueia o poder do próximo, que seria da branca. Eu falei exatamente na ordem que elas são. Então, tanto que uma não tem nada de magia, outra ainda tem um pouquinho, e a do meio, que é a que não está sendo tão interferida, que é a vermelha, ela tem abundância. Mas a história, ela não é só isso, né? Uma viagem entre os mundos. Na realidade, o Kel acaba recebendo um presente ali,
Ele, na realidade, ele tem um hobby meio suspeito, que é pegar itens, não necessariamente raros, mas itens de uma Londres e guardar com ele, né? E isso é proibido, você não pode carregar coisas entre os mundos, exceto cartas. Acontece que um dia uma mulher misteriosa chega para ele e fala: entrega essa carta junto com esse pacote nesse endereço para mim, e coloca na mão dele e vai embora. Ele, por ser muito curioso, acaba que ajuda a mulher, né? Leva essa pedra. E aí ele vai descobrir que existem poderes ali que ele não consegue muito bem controlar, provindos dessa pedra, e aí ele vai começar a aventura dele junto com uma ladra, que é a Layla, que particularmente foi a personagem que eu mais gostei. Todo mundo fala que ela é muito chata, que não sei o que. Eu gostei muito dela, eu acho que ela é uma mulher forte, decidida, ela me fez rir em alguns momentos, é sonhadora, ela ajuda quem ela gosta, ela é orgulhosa, e tudo isso é o que faz ser a Lala uma personagem incrível, porque ela acaba trazendo ao mesmo tempo que uma leveza, uma inocência, ela também traz força junto com ela ali nessa história. Então, é basicamente isso, é um resuminho bem curto, porque não é resenha, mas por que eu não gostei tanto? Eu acredito que ficaram vários pontos abertos nessa história, e além dos pontos abertos, eu não fui cativada por todos os personagens. A gente tem muita descrição de roupas, lugares, e mesmo assim você não consegue se identificar. Eu não conseguia ler aquela história e imaginar um Kel, né? Eu não conseguia imaginar os reis, as rainhas, e foi difícil para mim. E quem eu conseguia ver nitidamente ali era a Layla, que para mim foi a melhor desenvolvida em toda a história, e eu acho que é por isso que eu gostei muito dela. Então, é uma história legal, às vezes para você desestressar de alguma outra literatura, é válida, mas não é uma das melhores fantasias que eu já li, e eu acho que eu não recomendaria para todas as pessoas. O próximo livro que eu vim conversar aqui com vocês é sobre outros jeitos de usar a boca, né? Esse livro, logo que foi lançado, ele ficou muito famoso, é um livro de poemas, e eu fiquei bem curiosa em lê-lo, mas depois que passou essa época de lançamento do livro, eu acabei perdendo o interesse. Acontece que também estava disponível no Kindle Unlimited, e eu resolvi lê-lo. E eu acho que é um livro tão legal, é curto, é rápida a leitura, ao mesmo tempo que você fica tão impactado, você também se diverte em alguns pontos, e ela trata ali sobre, basicamente, né, sobre relações humanas, principalmente das mulheres, mas familiares também. Eu acho que ali o que se sobrepõe a tudo é o amor. Ela fala sobre amor sem dizer que é amor. Ela fala sobre abuso, ela fala sobre relacionamentos abusivos, ela fala, eu acho que é sobre tudo, de uma forma geral e simplista, sobre a vida, né? Eu recomendo a todas as mulheres e para todos os homens também, porque é muito interessante. Ela fala desde o abuso que a mulher sofre dentro até da própria família, de uma palavra, de uma não aceitação. Ela fala do amor, da libertação desse amor, o que é amar em si, né? Que é você não ser apegado e aceitar até os defeitos da pessoa. Então, esse livro de poemas, ele toca a gente. Eu acho que se fosse para eu selecionar todas as frases do livro, eu selecionaria, porque é muito, muito bom. Você fica encantada mesmo. Então, esse foi o terceiro livro e foi o segundo livro que eu mais gostei dessas leituras que eu fiz no Kindle. Então, chegamos ao último livro, que foi o livro que eu mais gostei dessas leituras que eu pude fazer no Kindle, que foi a Vidas da Noite, da Ione Simões, que, para quem conhece, é uma booktuber muito famosa aqui do nosso meio. Ela escreveu essas antologias de Vidas da Noite, e são várias histórias dentro do livro. Cada uma fala de um assunto específico, e eu acho que todas me tocaram de alguma maneira.
A primeira história, se eu não me engano, é de uma menina que é acima do peso, então ela é fora dos padrões, né, do que seria belo. E ela mesma não se aceita, ela é uma garota adolescente que ainda não tem a cabeça desenvolvida e por sorte ela tem uma amiga muito legal e eu não vou me prolongar muito porque senão vocês podem perder a emoção que é ler esse livro. Logo mais pra frente a gente também tem uma história sobre, não é respeito nem aceitação, mas sim perdão. É perdão e como perdoar uma pessoa que te magoou tanto, mas que ao mesmo tempo que te magoou e cometeu esse único erro, ela também te fez tão feliz, essa pessoa. Então essa história, por mais que eu não fosse o personagem principal e por mais que, sei lá, a gente fale algumas coisas, talvez a gente mude de ideia e eu achei válida. Não concordo com a finalização, mas eu achei muito legal. A gente também vai ter uma história de uma mulher que é toda retraída, que se esconde dela mesma, ela não se liberta e num determinado dia, por um motivo normal, ela acaba se libertando e sendo quem ela é e sendo a mulher que ela sempre quis ser, sem vergonha, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. E isso é muito, muito legal. A gente também vai ter a história de uma mulher que eu acho que foi uma das mais pesadas ali, que é o medo que fica numa pessoa que sofreu abuso. E não é só aquele abuso físico, né, de bater na mulher e tudo mais, mas o psicológico. Então, uma mulher que sempre sofreu com isso em um relacionamento, como que ela se liberta de tudo isso. Então, o Vidas da Noite, da Ione, ele é um encontro de histórias. E esse encontro de histórias que se perpassam numa noite. E essa noite em questão, esse lugar em questão e as pessoas em questões, pode ser seu vizinho, pode ser uma mulher que você atendeu, sei lá, no seu serviço, pode ser qualquer pessoa. E eu acho que é isso que faz o livro da Ione ser tão legal. Ele é simples, mas ele trata de assuntos importantes e ele trata com sutileza, com leveza. Ele traz essas discussões aqui pra gente falar, tentar entender o lado do personagem, mas principalmente ele trata isso com maestria e leveza, porque às vezes a gente tá tão preocupado com o que acontece na nossa cabeça que a gente nem para pensar que talvez alguém do nosso lado também esteja passando por uma coisa triste ou sei lá, que não é muito legal. E o que a gente fez para mudar o dia dessa pessoa ou para que ela permaneça naquela cadência é incrível. Eu gostei bastante. Eu não esperava que fosse um livro tão bom assim. E eu acho que foi a melhor leitura que eu fiz no Kindle e valeu super a pena. Vim conversar com vocês aqui sobre essas leituras porque, primeiro, eu estou testando ainda o Kindle, estou vendo qual é que é a dele e eu queria compartilhar com vocês como que está sendo essa minha experiência. Talvez eu traga alguns outros vídeos, mais especificamente sobre o Kindle em si, mas eu queria conversar sobre essas leituras que eu fiz e achei que foram super válidas e super gostosas e eu acho que ler é bom, né? Não tenho o que a gente dizer. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um joinha, de compartilhar com os seus amigos. E aqui embaixo eu vou deixar os links, né? Se você tiver interesse em algum desses e-books que eu conversei com vocês, é só clicar aqui, vocês podem pegar ou pelo Kindle Unlimited ou comprar. E não esqueçam que a leitura pelo Kindle pode ser feita também pelo celular, é só ter o aplicativo. E eu acho que é isso, gente. Eu espero vê-los na próxima semana. Um grande beijo e tchau, tchau!